A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos que estão entrando no canal Morada do Altíssimo para mais uma vez contemplar, a palavra de Deus e receber e desfrutar da palavra de Deus. Deus abençoe grandemente todos vocês. Estamos gravando mais um conteúdo e desde já eu quero deixar claro que o intuito de nosso coração é provocar o anseio pela palavra, a sede pela palavra de Deus, que é o que tem se perdido, infelizmente. Hoje as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, de aprofundar na palavra de Deus, devido ao crescimento da tecnologia, do conforto, o avanço tecnológico, e isso tem feito o povo de Deus estar acomodado. Eu quero compartilhar com vocês hoje a respeito da fé de Abraão, tirar essa dúvida, que eu vejo muitas pessoas pregando, ensinando, que Abraão ele é o pai da fé. E, infelizmente, Abraão não é o pai da fé. Eu digo infelizmente porque tem pessoas que passou a vida inteira pregando que ele é o pai da fé, ou foi o pai da fé, e que a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Irmãos, com base bíblica, e tendo lido a Bíblia várias vezes, você nunca vai encontrar na sua Bíblia um versículo dizendo Abraão é pai da fé. Pastor, mas a Bíblia diz Abraão, pai na fé, pai na fé. N-A, pai na fé. O que é pai na fé? É um estado, é um momento. Ele está na fé. Ele não é a fé e nem detentor da fé. Então, pai na fé é quando pela fé eu considero Abraão meu pai. Porque Deus disse que ele seria meu pai, o seu pai e o pai de todas as nações pela fé. Mas não que Abraão seria pai da fé. Para Abraão, ele se tornar o pai da fé, a fé tinha que partir de Abraão em diante. Ele tinha que ter sido, no mínimo, não o criador da fé, mas ao menos o primeiro homem a demonstrar fé sobre a terra. Mas, com base bíblica, a gente vai ver que Abraão não é o pai da fé. Abraão é nosso pai pela fé, somos filhos de Abraão, diz a Bíblia Sagrada. Eu vou dar aqui alguns trechos para vocês estarem meditando, está até exposto aí, né? Primeiramente está aqui em Gênesis, capítulo 20 e versículo 11, onde a Bíblia diz assim: E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Essa aqui é a primeira base bíblica para o que eu estou ensinando ou tentando esclarecer, que Abraão não é o pai da fé. Por quê, pastor? Porque Abraão mentiu a respeito da esposa dele por medo de morrer. Ou seja, nesse período que Abraão disse isso, Abraão ele estava com a fé baixa, fraca, ele fraquejou na fé. Mesmo ele tendo um Deus grande, exuberante em glória, ele teve medo. E eu não vou aqui condenar ele nem nada disso, porque isso é da nossa natureza. Somos isso mesmo, somos falhos, nossa fé falha. Quem não falha é Deus. Pedro andou sobre o mar, mas quando ele teve medo, ele afundou na frente de Jesus. Porque medo significa ausência de confiança, ausência de fé. Então Abraão teve tanto medo de morrer que ele mentiu. Ele disse, não, ela não é minha esposa, é minha irmã. E não sou eu quem estou dizendo, foi ele que disse. Está escrito na Bíblia. Quando o rei perguntou por que ele havia mentido, ele disse, por isso, eu tive medo de morrer, de alguém se interessar pela minha esposa, tirar a minha vida para ficar com ela. Então, isso já prova com toda a venacidade que Abraão não era e nunca foi o pai da fé. Não, a gente precisa ler a Bíblia e compreender. Mas a gente, seguindo ainda em Gênesis 17 e o verso 17, a Bíblia vai dizer o seguinte, Gênesis 17, verso 17, então caiu Abraão sobre seu rosto e riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho?
conceberá Sara da idade de 90 anos? Isso aqui foi Deus conversando com Abraão. E Abraão riu. Abraão achou até engraçado da parte de Deus falar para ele que ele teria um filho. Isso é uma demonstração de fé? Não. Isso é uma demonstração que Abraão era como eu, como vocês. Como nós somos falhos e errantes, também era Abraão. Então Abraão, ele não foi o pai da fé. Mas se Abraão não foi o pai da fé, e Abraão era pai de quê? Ele é nosso pai pela fé, porque dele partiu a promessa de Deus. A promessa que Deus fez ao povo dele. Mas prosseguindo ainda aqui na palavra de Deus, nós temos aqui em Hebreus capítulo 11 e o versículo 4, que diz assim, isso aqui antes de Abraão. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Isso aqui é uma demonstração de fé de Abel. Abel, pela fé, foi justificado. Deus recebeu a oferta de Abel. Mas antes de Abraão, mas se Abraão é o pai da fé, como pode alguém antes de Abraão já ter tido fé? Ou demonstrado fé, ou empregado fé em alguma coisa a Deus? Mais uma base bíblica de que Abraão não pode ser o pai da fé. Porque pessoas antes de Abraão, personagens bíblicos, demonstrou fé e não pouca. Se a gente continuar lendo a Bíblia aqui em Hebreus 11 e verso 5, está aí na tela para vocês. Pela fé, Enoque foi transladado. Está na Bíblia. Em toda a Bíblia. A demonstração de fé de Enoque foi tão grande, para mim, agora já é minha opinião pessoal, que excede muito a fé de Abraão. Porque Enoque teve tanta fé em Deus, que Enoque não morreu. Enoque foi transladado, arrebatado, retirado do planeta Terra, para habitar na glória e na grandeza de Deus. Existe fé maior do que essa? Então, como pode Abraão ser o pai da fé, se antes mesmo de Abraão nascer, esses grandes homens de Deus já tinham fé e demonstravam grande poderio através da fé, ao ponto de transcender o natural e deixar essa existência sem provar a morte. Então está aí na Bíblia, né? Na Bíblia de vocês, na nossa Bíblia. E a Bíblia ainda vai dizer também em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu a palavra, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Mas Noé veio antes de Abraão também. Isso aqui é interessante, que se Abraão fosse o pai da fé, esses homens não poderiam ter fé. Porque para um indivíduo ele se intitular, claro que não foi ele, é as pessoas que leem a Bíblia de forma incorreta e não têm compreendimento da palavra de Deus, ensina errado. Mas para Abraão ser o pai da fé, ele tinha que criar a fé, ou no mínimo a fé iniciar-se nele. Por que Santos Dumont é pai da aviação aqui pra gente? Porque quando Santos Dumont criou o avião, não existia avião, partiu dele. Então, quando a gente tem fé, a gente usa a fé, a gente demonstra a fé, por maior que seja ela. A gente não pode ser dono da fé, pai da fé. Então, aqueles que até hoje acreditou que Abraão era o pai da fé, infelizmente estão enganados. A Bíblia não tem versículo nenhum dizendo que Abraão é pai da fé. Pai da fé fala de poderio, criação. Por que Deus é o pai do ser humano? Porque Deus criou o ser humano. Então toda fé é partida de Deus. Deus dá fé aos homens. A Bíblia diz do dom da fé, está na Bíblia, que Deus dá fé ao homem. É Deus quem dá fé. Quem é o pai da fé então?
É Deus. Deus é o pai da fé. Mas se Abraão não é o pai da fé, então Abraão seria o quê, pastor? Explica para mim. Ele é pai de quê? A Bíblia Sagrada vai dizer em Gênesis, capítulo 17, verso 4. Estou tentando aqui simplificar para não ficar muito extenso. Quiser abrir a Bíblia e ficar conferindo aí, e sempre conferindo os versículos, seria melhor, mas está aí, em Gênesis 17, verso 4. Aí a Bíblia vai dizer do que é que Abraão é pai. E diz assim, ó: quanto a mim, eis meu concerto contigo. Eis meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações. Eis meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações. Gênesis, capítulo 17, versículo 4. Está na Bíblia de todo mundo. Então é isso aí. Abraão é pai de todas as nações. Todas as nações. Não só dos judeus. Não, todas as nações serão benditas, está na Bíblia. Em ti, Abraão, disse Deus. Então Abraão não é pai, não é da fé. O pai da fé é Deus. É Deus que dá fé ao homem. É Deus que acrescenta a nossa fé. Abraão é nosso pai pela fé. Pela fé eu posso crer que eu sou herdeiro de Abraão, porque Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, pela fé, Abraão é pai meu e seu, mas não da fé. Da fé não, porque antes de Abraão já existia fé. E para aumentar a fé de vocês, claro, né, o entendimento, Gênesis ainda 17, verso 16, olha aí o que a Bíblia vai dizer, né? Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Olha um outro detalhe importante. Sara também é mãe das nações. A gente, além de pregar errado, que Abraão é pai da fé, quando na verdade ele nunca foi o pai da fé, Abraão ele teve momentos sem fé, onde ele teve que mentir para salvar a vida dele, de tão fraca que estava a fé de Abraão. Então, Abraão nunca foi o pai da fé. Aí, além da gente pregar errado que Abraão é o pai da fé, aí a gente não entende a realidade que é maior do que isso que a gente ensina. Por quê? Porque Abraão e Sara são nossos pais e mãe na fé. Então, desse casal partiu o concerto que Deus fez. Quando Deus mandou cortar a carne do prepúcio de todo homem, todo macho nascido na casa de Abraão. E dali em diante tornou-se um pacto com Deus. Então esse pacto trouxe o homem para perto de Deus de novo. Deus fez esse pacto, né, através da vida de Abraão. Por isso que dali em diante todo mundo que era da descendência ali de Abraão, ou pela fé, cria nisso, né? Nesse pacto que foi feito, a circuncisão, na verdade, se tornou filho de Deus, filho de Abraão. Então é isso que a Bíblia está dizendo. E Sara é a mãe de todos nós. Todos aqueles que crêem na palavra de Deus é filhos de Abraão e de Sara. Que desse casal partiu a promessa de Deus, que hoje repousa sobre todos nós. Então não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Aí, ó, ela seria a mãe das nações. E Abraão, o pai das nações. Mas Deus nunca disse que ele seria pai da fé e essas coisas que a gente ouve. Não, nada disso. Não tem isso na Bíblia, não. Então, o que eu estou tentando provar é que Abraão era uma pessoa normal, como qualquer um de nós, que recebeu de Deus, uma promessa extraordinária. Mas Abraão nunca foi o pai da fé, de maneira nenhuma. Então a Bíblia está dizendo, né? Também aqui em Romanos, capítulo 4, e no versículo 11, né? Confirmando e testificando o que eu estou dizendo, né? Eu queria passar mais passagens para vocês aqui, mas são tantas que provam, né, que Abraão não foi o pai da fé. Mas eu vou deixar aqui em Hebreus 4, 11 também. Depois vocês podem estar aí abrindo a Bíblia, estudando. Vai agregar muito conhecimento a vocês e sede da palavra de Deus. Porque assim, se as coisas bobas assim da palavra de Deus, tão simples de entender, às vezes eu vejo as pessoas não conseguem entender,
Eu vou falar igual Jesus falou. Imagina se a gente falar das celestiais. Se a gente falar das coisas extraordinárias, né? Isso aqui que eu tô falando é coisa boba. Era para todo pregador saber que Abraão tinha possibilidade de ser o pai da fé. Porque Abraão começa mentindo, né? Provando que não tem essa fé toda que as pessoas achou que ele tinha. Na verdade, não. Não, de maneira nenhuma. E se a gente for pegar assim a critérios mesmo, eu acredito que a fé de Jó, já é a minha opinião, né? Poderia até ser maior, porque Abraão quase ia oferecer o filho. Quase ia oferecer. Só que Abraão, antes de subir para o monte, eu não sei se vocês já leram, ele disse assim, ó, para os empregados criados dele, fica aqui e aguarda, porque eu e o moço, que seria ele e Isaac, vamos subir para o monte, oferecer sacrifício a Deus e retornaremos. Então Abraão já estava naquela convicção, eu vou voltar com meu filho, Deus não vai tirar a vida do meu filho, não. Ele tinha isso dentro dele, né? Então ele foi para o monte, não para dar Isaac, ele não foi para dar. Eu estou dizendo isso aqui porque está escrito, tá? Que talvez alguém vai ouvir e vai até vir nos comentários achar, né? Eu estou pregando o que está escrito na Bíblia, pode abrir tua Bíblia e ler. Ele disse, iremos oferecer sacrifício, iremos adorar a Deus, né? Mas a gente retorna. A gente quem? Eu e meu filho, a gente vai retornar. Uma coisa linda, né? Então ele nunca imaginou, cogitou que o filho dele ia morrer mesmo naquele altar. Não. Só que Jó não. Jó ele viu os 10 filhos morrer mesmo. E não negou a fé. Então, eu estou explicando para vocês entenderem a grandeza da palavra de Deus. É muito lindo, né? A palavra de Deus. Mas agora em Romanos 4 e 11, diz assim, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai, ó, que coisa linda, da fé? Não é pai da fé não. Pai de quê, ó? Pai de todos os que creem. Coisa linda, né? Olha aí, não precisa a gente ficar enfeitando a palavra de Deus, igual eu vejo aí, né? Muitos que enfeitam e põem a teologia pelo meio para ficar bonito. A palavra de Deus, irmãos, ela já é linda por natureza. Deus não precisa de nossa ajuda, não. Não, nem a palavra dele. Não. Não há necessidade de enfeitar a palavra, é só falar a realidade. Aí talvez alguém está ouvindo isso aí e vai dizer, pastor, eu tenho vontade de pregar. Talvez você não prega porque você vê tanta gente pregando palhaçada, ensinando o que não convém, o que não edifica, sabe? Enfeitando tanta palavra com tanta auê, que você fala, quem sou eu para fazer isso tudo? Mas não precisa disso tudo, não. É só ler, irmãos, o que está escrito. E com sinceridade de coração dizer, Deus me ensina. Deus vai ensinar a todos vocês. Vocês serão os futuros grandes pregadores desse mundo, dessa terra. Porque grande pregador não é aqueles que falam bonito, não. Grande pregador, o maior pregador é aquele que prega com sinceridade. Prega só o que está escrito. Esses aí são os grandes pregadores. Porque Jesus veio humilde. Né? As pregações de Jesus são essas, né? Bem-aventurados sois vós os pobres. Bem-aventurados sois vós os que choram. Amai os vossos inimigos. Então Jesus não pregava difícil, não. Hoje essa geração, né, corrupta de pregadores, não todos, toda regra tem exceção. Eu sei que existem muitos homens de Deus e mulheres de Deus. Mas assim, complica tanto, né? Enfeita tanto a palavra de Deus, aí você vai procurar na Bíblia. Não tem, não está escrito na Bíblia. Então, é mais uma dúvida que a gente está tirando aqui, agregando conhecimento. E eu sei que quem ouviu um contexto todo desse aqui, um conteúdo desse, até o final, no mínimo, vai ter desejo de conhecer a Bíblia. Vai ter desejo de aprender mais. Então é isso, irmãos. Eu tenho 15 anos lendo a Bíblia e eu acho que eu não sei nada ainda. Às vezes eu vejo coisas assim e falo, Jesus, irmão. Então é isso. Que a cada dia a gente venha ter mais fome de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Então, tá aqui a Bíblia, dizendo, né, em Romanos 4:11. Então Abraão é nosso pai na fé. Ele é pai de todo aquele que crê, né? Na fé, né, da fé, na fé. Nós somos filhos, nós que somos filhos, ele é pai nosso, né? Pela fé, ele é nosso pai, Sara é nossa mãe. Tá aí, ó, na circuncisão. Para ser pai de todos os que creem. Todos os que creem. Coisa linda, né? Tá na palavra de Deus. Então é isso. Essa é a realidade. Então Abraão não é pai da fé, não. Não. Agora, pela fé, somos filhos dele. Porque Deus disse, em ti serão benditas todas as nações. De ti sairá uma grande descendência, como as estrelas do céu e a areia da praia. E tu serás pai de todas as nações. Coisa linda. Deus abençoe todos vocês. Um abraço.